Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui de matemática, agora de grandezas proporcionais. Existem dois tipos de grandezas proporcionais, as direta e as inversamente proporcionais. Vamos ver aqui então. Grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas gera uma constante. Então, se eu falo que a grandeza y e a grandeza x são diretamente proporcionais, então essa razão entre elas gera esse k, e esse k é uma constante. Uma constante. E aí é o seguinte, se você quiser saber como é que fica o gráfico aqui, por exemplo, ó, passa esse x para cá, você vai ter que y é igual a k vezes x. Pessoal, essa é uma função do tipo do primeiro grau, né? É uma função afim. E sendo uma função do primeiro grau, sendo uma função afim, o gráfico para esse tipo de situação é uma reta, e nesse caso a gente não considera valores negativos aqui para essas grandezas, então o gráfico é uma reta que vai ali a partir da origem, tá? Então o gráfico para isso é uma reta que passa pela origem. Então o gráfico para isso daqui é assim, ó, tá certo? É uma reta. Beleza? E aí esse k acaba sendo o coeficiente angular dessa reta. Tudo bem? Coeficiente angular é a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x, né? Bom, grandezas diretamente proporcionais obedecem a essa situação. Então, por exemplo, tome muito cuidado, tá certo? Quando você estiver analisando uma situação do tipo, tem um gráfico em que ele segue essa característica, né? É um gráfico de uma função exponencial, por exemplo. Então, aqui seria, por exemplo, o número de bactérias num determinado reservatório em função do tempo, né? E aí, veja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta, beleza? E essas duas grandezas aumentando não indica que há uma proporcionalidade direta entre elas. Então eu não posso falar que o número de bactérias está aumentando em função do tempo e essa relação é diretamente proporcional. Está errado, não é. Porque para ser diretamente proporcional tem que seguir essa característica, tem que ter uma constante envolvida e aqui não é. Esse caso aqui é uma função do tipo exponencial. Então isso daqui não é uma característica de grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Então tome cuidado com esse resultado. Por exemplo, imagine uma situação em que, imagine uma situação que eu tenha duas grandezas e enquanto uma é 4, a outra é 2, aí essa daqui eu dobro ela. Essa daqui dobrada também. Observe que essa razão continua sendo igual a 2. Eu posso pegar, inclusive, e fazer isso daqui, né? Em todos esses casos, observe que a razão resulta em 2. Esse 2 aqui representa a nossa constante de proporcionalidade, ou seja, aqui tem uma grandeza, aqui tem outra grandeza. Se eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Se eu diminuo uma grandeza, né, se eu divido aqui por 4, ou seja, multiplico, por exemplo, por 1/4, a outra também vai ser dividida por 4, você vai multiplicar por 1/4. Então, à medida que uma aumenta, não é só falar que uma aumenta, a outra aumentou. Elas aumentam conforme uma constante de proporcionalidade. E aí, nesse formato, nós temos característica de grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, tem que seguir essa relação. Uma aumentou, a outra aumentou na mesma proporção, tá?
Essa então é a característica de grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Agora, conforme falado, existe um outro tipo, de classificação também de grandezas, que são as grandezas inversamente proporcionais. Então, temos também as grandezas inversamente proporcionais. Bom, qual que é a definição agora aqui para esse caso? Duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre elas gera uma constante. Então, veja, eu tenho o produto das duas sendo uma constante. Aí, nessa situação, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E aí, pessoal, cuidado, o gráfico aqui, para essa situação, você pode passar o x que está aqui multiplicando, dividindo, você vai obter que o gráfico é um ramo de hipérbole. Então, o gráfico é o ramo de uma hipérbole equilátera. Essa hipérbole, pessoal, olha só, um ramo porque teria uma outra parte aqui embaixo também, mas a gente não considera a situação dessas duas grandezas sendo negativas, ok? Então, um caso aqui que vocês utilizam bastante na química também são transformações do tipo isotérmicas, em que a temperatura é constante e aí se você multiplicar a pressão pelo volume, você tem uma constante. Então, nesse tipo de situação, o gráfico é uma hipérbole e a pressão e volume envolvidos ali serão grandezas do tipo inversamente proporcionais, tá? Aí, exemplo, Exemplo. Então, agora o produto tem que ser uma constante, Então, se eu pego aqui 2 vezes 8, esse produto dá 16. Esse daqui é o mesmo que 16 vezes 1, que é o mesmo que 4 vezes 4, e todos eles resultam em 16. Portanto, nesse caso aqui, pessoal, o 16 é a nossa constante de proporcionalidade. E aí, veja, se você pegar daqui para cá e multiplicar por 8, a fim de que o resultado seja mantido, daqui para cá você tem que dividir por 8. Tá? Se você pega daqui para cá e divide por 4, a fim de que o resultado seja mantido, daqui para cá você vai multiplicar por 4. Então, as grandezas inversamente proporcionais não é só falar que uma aumentou e a outra diminuiu. Não, isso não necessariamente caracteriza, grandezas inversamente proporcionais, tem que ter uma constante envolvida, Então, enquanto uma aumenta, a outra diminui na proporção que inversa, Uma multiplicou aqui por 8, foi multiplicada por 8, a outra foi dividida por 8, a fim de que o resultado final permanecesse o mesmo. Então, o mesmo esqueminha daquele cuidado que a gente fez para outro, olha só, cuidado, vamos colocar para esse aqui também. Vejam, imagine que nós tenhamos uma situação de um gráfico assim. Você percebe que tem uma grandeza que está aqui no eixo X que está aumentando? E como o gráfico é decrescente, aqui tem uma grandeza aqui no eixo Y que está diminuindo. E aí o gráfico está indo nesse sentido aqui, no sentido do tipo decrescente. Uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Isso não configura a proporcionalidade inversa. Por quê? Porque nesse caso não vai obedecer a essa situação, o produto entre elas não seria aqui uma constante. Isso daqui é o gráfico de uma função afim, por exemplo, não obedece a essa situação. Beleza? Então, é assim que funciona a relação entre grandezas do tipo inversamente proporcionais. Beleza? Bom, agora nós vamos ver problemas envolvendo regra de 3. Pessoal, existe a regra de 3 simples, a regra de 3 composta. Vamos fazer primeiro aqui a simples, tá? Então, regra de 3 simples.
Como que fica a regra de 3 simples? Imagine que você tenha duas grandezas envolvidas no problema. Então, você tem a grandeza 1 e a grandeza 2. Enquanto a grandeza 1 assume o resultado A e B, a grandeza 2, por exemplo, assume o resultado C e D. Tá? Então, nós temos duas grandezas aqui envolvidas assumindo resultados, né? Pois bem, como que você vai resolver os problemas envolvendo a regra de 3 simples? Depende, se você perceber que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, então, percebeu o seguinte, as grandezas envolvidas são grandezas diretamente proporcionais. Aí você aplica a definição. Por definição, o que acontece? A razão entre elas gera uma constante. Então, se você pegar o A sobre B, tem que dar o mesmo resultado do C sobre D. E aí, por isso que algumas pessoas acabam fazendo isso aqui de uma forma direta, né? Uma forma direta aqui de fazer isso é o produto, né, cruzado. Porque, veja, AD vai ser igual, então, a BC. Então, você pode fazer isso ou simplesmente falar que o AD tem o mesmo valor de BC. Então, isso se as grandezas envolvidas forem diretamente proporcionais. Porém, se essas grandezas envolvidas forem inversamente proporcionais, aí o que você vai ter que fazer? Aplicar essa definição para elas, e essa definição fala que o produto entre as grandezas é que gera uma constante. Portanto, A vezes C vai ser igual a B vezes D. Tá? E aí, de certa forma, acabou sendo, né, mais convencional, os alunos acabam lembrando de uma forma mais fácil. Assim, então, grandezas diretamente proporcionais, o produto é uma constante. Grandezas inversamente proporcionais, o produto assim na horizontal, não mais cruzado, é que gera a constante. Beleza? Tudo bem? Bom, então são esses dois tipos de situações que vocês vão acabar encontrando aí, tá bom? Bom, então vamos lá, 2 exemplos que ilustram essa situação. Primeiro exemplo, 3 metros quadrados de um muro construído por um trabalhador durante um dia, né? Seguindo o mesmo tipo de esforço, o mesmo horário de trabalho, as mesmas condições, né? Ele vai construir quantos metros quadrados do muro em 4 dias? Primeiro, perceba que nós temos duas grandezas envolvidas, ou seja, essa grandeza que refere-se à área que ele está construindo e essa outra grandeza que refere-se ao tempo. Então, temos aqui a área construída, seria uma grandeza, né? E aqui eu tenho o tempo gasto para realizar essa construção. Então, essas duas grandezas aqui estão envolvidas. Então, aqui eu tenho essa área aqui de 3 metros quadrados e ele demora um dia, né, para construir, né, esse muro aí. Agora, quanto que ele vai conseguir construir em 4 dias? É isso que a questão está pedindo para a gente resolver. Observe que quanto mais for essa área a ser construída, maior vai ser o tempo gasto. Quanto menor for a área construída, menor será o tempo gasto. Então, observe que ocorre uma relação direta de proporcionalidade, né? E quando a relação é direta de proporcionalidade, o que a gente viu lá? Se fizer o produto cruzado, isso vai ter que gerar uma constante. Então, x vezes 1 é igual a 3 vezes 4. Então, esse x vai ser igual a 12, né? Então, 12 metros quadrados serão construídos aí num período de 4 dias. Beleza? Agora, observe essa outra situação, também envolvendo área, né? Como se fosse também uma porta a ser construída. No entanto, aqui eu quero que essas portas tenham a mesma área. Suponha que essas duas portas aqui sejam retangulares, formato retangular, né, conforme ilustra a figura. Eu quero que elas tenham a mesma área. Pessoal, se elas têm que ter a mesma área, vamos lá.
que você não sabe o valor dessa altura. É o que a gente está querendo descobrir, eu vou chamar essa alturinha aqui de x. Tudo bem? E aí, qual que é a relação? Será que a gente faz aqui 1 está para 0,8, assim como 2 está para x? Essa seria uma relação válida? Ou do tipo, tem muita gente que faz bem rápido isso numa prova do Enem geralmente aparece ali na primeira letra, né? Letra A. Ah, daqui para cá dobrou. Ó, 1 passou para 2, dobrou. Então daqui para cá também vai dobrar. Cuidado com isso, o pensamento está errado. Por quê? Porque a questão pede para elas terem a mesma área, né? Então, se tem que ter a mesma área, pessoal, aqui, ó, o produto dessas grandezas envolvidas, que é o comprimento e a altura, o produto tem que ser constante, né? Porque para calcular a área aqui, você tem que multiplicar a base pela altura. Então, veja, quais são as grandezas envolvidas aqui? Nós temos grandeza comprimento e altura. Não é isso? Aí nessa primeira aqui o comprimento é 1 metro, nessa segunda o comprimento é 0,8. Aqui nessa primeira a altura vale 2 e aqui eu quero descobrir quanto é que é a altura. Tudo bem? Só que observe que agora essa relação, pessoal, ela é uma relação inversa. É uma relação inversa por quê? Porque é o produto do comprimento pela altura que vai gerar a constante. É o produto do comprimento pela altura que gera a área, que é a constante. Então, se a gente multiplicar nesse formato aqui, vai ficar 0,8 vezes x igual a 1 vezes 2. O produto é constante, né? Então, esse x aqui vai ser igual a 2 dividido por 0,8. Uma sugestão é você transformar isso em fração, né? Quem é o 0,8? É o 8 décimos. Então, quem é esse x? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplique por 10 oitavos. Tá bom? Aí dá para você simplificar, né? Simplifica aqui por 2, aqui dá 1, aqui dá 4. E aí, provavelmente, o 10 dividido por 4 você já fez algumas vezes. Dá 2,5, né? 2,5. Tudo bem? Então, 2,5 metros. A fim de que as duas áreas sejam congruentes. As duas áreas sejam iguais, né? Então, veja, se eu diminuo o comprimento, o que tem que acontecer com a altura para elas terem a mesma área? Pô, se eu diminuir o comprimento, a altura dessa tem que aumentar a fim de que elas tenham a mesma área. Então, tem que aumentar, ó. Percebe que realmente aumenta? Beleza? Então, estão aí dois problemas que ilustram, né, a situação de regra de 3 simples. Tá bom? Bom, agora nós vamos ver como é que funciona a regra de 3 composta, né? Quando que ocorre a regra de 3 composta? Quando você tem mais do que duas grandezas ali envolvidas no problema, tá? Então vamos lá para o próximo tópico, regra de 3 do tipo composta. Regra de 3 composta. Então, imagine a situação. Você tem uma grandeza aqui, que pode assumir valores A e B, uma outra grandeza com valores C e D, uma outra grandeza com os valores E e F, e assim sucessivamente. Tudo bem? Mas imagine que isso aqui seja o suficiente para a gente fazer a análise, tá bom? Então, se você tiver mais do que duas grandezas envolvidas, aí o que você vai fazer? Escolhe qualquer uma delas e aí de preferência aquela que contempla a variável, aquela que contempla a incógnita, o valor que você precisa descobrir no problema, tá bom? Então, escolha uma grandeza, né? De preferência aquela que, imagine que a incógnita esteja aqui, tá? E aí você vai analisar se essas demais grandezas são direta ou inversamente proporcionais à primeira. Como? Será que se essa primeira aumenta, essa daqui, para manter, né, o resultado correto, tem que diminuir? Se essa daqui aumentar e essa daqui cair, então isso significa que as grandezas serão inversamente proporcionais. Mas à medida que essa daqui aumenta, essa daqui também aumenta, então a relação entre essas duas é direta. E aí o que você vai fazer? Pega essa que você escolheu como referência,
pegue a grandeza que você escolheu, né? Eu escolhi essa grandeza 1 para comparar com as demais. Aí você vai fazendo o seguinte, ó. Você coloca nesse sentido aqui que apareceu. Se essa outra grandeza que apareceu aqui, ela for uma grandeza diretamente proporcional, você mantém o mesmo sentido. Agora, se for inversamente proporcional, você inverte esses valores que estão aqui. Então, o D vem para cima, C vem para baixo. Beleza? Aí você percebe, não, mas essa com essa daqui a relação é direta. Se for uma relação direta, a razão é constante, lembra disso? Então, o A sobre B, você vai colocar no mesmo sentido aqui, E sobre F do outro lado. Então, é assim que você resolve problemas de regra de 3 composta. Um erro comum, cuidado, cuidado, erro comum. Tem gente que fica olhando para os números que aparecem aqui. Não é pelos números que aparecem aqui que você vai analisar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Você vai analisar pelas grandezas envolvidas, tudo bem? Não é pelos números. Um número aumentou, o outro número aumentou, essas duas são de... Não é assim que você vai fazer, tudo bem? Você vai olhar para a relação entre as grandezas, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que tem uma pessoa trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias produzindo 2.000 peças de roupas, beleza? Então, imagine essa primeira situação. Quantas pessoas serão necessárias para produzir 8.000 peças, sendo que elas trabalham 4 horas por dia durante 8 dias? Né? Então, quantas pessoas serão necessárias para que isso ocorra? Então, perceba que nós temos as grandezas envolvidas, pessoas trabalhando, o tempo de trabalho por dia, a quantidade de dias e o tanto de peças sendo confeccionadas. São 4 grandezas envolvidas. Então, trata-se de uma regra de 3 do tipo composta. Né? E aí, como é que funciona isso, né? A ideia é, organize as grandezas nesse formato, escolha de preferência para comparar com as demais, aquela grandeza que contempla a incógnita que você quer descobrir, que no caso aqui é a quantidade de pessoas, e aí compare cada grandeza com essa primeira, né? O que for inversamente proporcional você troca, o que for diretamente proporcional você mantém. Então esse é o procedimento, beleza? Então vamos resolver ela aqui. Então vamos lá. Grandezas envolvidas. Nós temos aqui pessoas trabalhando aqui determinadas horas por dia durante alguns dias, produzindo peças de roupas. Então são 4 grandezas envolvidas. Então vamos lá. Uma pessoa trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, produzindo 2.000 peças. Quantas pessoas trabalhando 4 horas por dia durante 8 dias vão produzir 8.000 peças? Tudo bem? Aí lembra aquilo que a gente conversou? Escolha uma grandeza de preferência que contempla a incógnita para comparar com as demais. Então, de preferência, você escolhe essa daqui, tudo bem? E aí puxa uma seta para cima ou para baixo e você vai comparar com as demais. Vamos lá. Quanto mais pessoas eu tiver trabalhando, elas vão precisar de mais horas por dia de trabalho ou menos? Imagina, você tem mais gente trabalhando. Você precisa de mais tempo por dia de todo mundo ou de menos tempo, a fim de que o trabalho seja cumprido? Bom, se você tem mais braços para isso, se você tem mais pessoas trabalhando, você pode diminuir a carga horária, que o resultado final vai permanecer constante, né? Então, quanto mais pessoas eu preciso que elas venham trabalhar mais dias? Não, para produzir um determinado quantitativo lá, eu não preciso de mais dias, né? Quanto mais pessoas elas produzem mais roupas ou menos roupas? Quanto mais pessoas nós tivermos, maior a produção de roupas. Então, veja que eu não olhei para os números que apareceram aqui. A gente não pode fazer isso. Não olhe para os números que aparecem aqui. Você tem que analisar a relação entre as grandezas envolvidas. Aí pega essa daqui, né? 1 sobre x, que é aquela que você escolheu como referência, e compare com as demais. Olha, essa relação é inversa, então você inverte esses valores, 4 sobre 8. Daqui para cá é uma relação inversa também. Inverta esses valores, 8 sobre 5. Daqui para cá é uma relação direta. Então,
deixe nesse formato. Tudo bem? Bom, dá pra gente agora simplificar esses valores, né? Ó, simplificou aqui. 2.000 vezes 4 dá 8.000. Então, todos esses valores estão simplificados. Faça o produto cruzado, você vai obter x vezes 1 vezes 1 vezes 1, x. Aqui, 1 vezes 1 vezes 5 vezes 1, 5. Então, 5 pessoas serão necessárias para que isso ocorra. Tá bom? Beleza? Pessoal, para a gente finalizar o último tópico, soma de esforços. Lembra daqueles problemas que uma torneira enche um tanque em determinado tempo, a outra vem e enche esse tanque, e aí quanto tempo vai demorar para esse tanque ficar cheio, trabalhando as duas juntas? Esses são problemas de soma de esforços. Soma de esforços. Certo? Então, como é que isso funciona, né? Como é que funciona esse tipo de problema? A grande sacada para você resolver os problemas de soma de esforços é reduzir todos esses esforços para uma unidade de tempo. Calcule o quanto que eles produzem a cada unidade de tempo. Essa é a grande sacada para resolver esse tipo de problema. Procure saber o que ocorre a cada unidade de tempo. Então, imagine aquele probleminha das torneiras, né? Então, nós temos aqui um tanque e nesse tanque nós temos duas torneiras. Tem uma torneirinha que cai aqui e enche esse tanque sozinho em 2 horas. E se eu ligar uma outra torneira aqui, ela enche esse tanque sozinho em 3 horas. Tá bom? Agora, se eu pego e ligo as duas juntas para esse mesmo tanque, quanto tempo será necessário para que esse tanque fique completo? Tá bom? E aí a grande sacada é fazer o que cada uma delas, né, produz, o esforço de cada uma delas, cada unidade de tempo. Essa é a grande sacada. Então, por exemplo, imagine que essa daqui seja a torneira A e essa a torneira B, tudo bem? Então, o que a torneira A faz em 1 hora? Quanto desse tanque ela vai encher? Se em 2 horas ela enche o tanque por completo, em 1 hora ela enche a metade desse tanque. Metade do volume desse tanque. A torneira B, o que ela faz também em 1 hora? Pessoal, em 1 hora ela vai encher 1/3 desse tanque. Se em 3 horas ela enche ele por completo, em 1 hora enche 1/3 desse volume. Eu quero saber quanto tempo que essas duas trabalhando juntas vão encher esse tanque. Aí é a equação final. Então, agora o que você vai fazer? Eu tenho essa daqui sendo meio vezes V, né? Aqui 1/3 vezes V, é o que essa faz em 1 hora, é o que essa faz em 1 hora. Quanto tempo as duas juntas? Então, quanto tempo? Se for 2 horas, multiplica por 2, por 3 horas, multiplica por 3, T horas, multiplica por T. Quanto tempo as duas trabalhando juntas vão encher esse tanque? E aí perceba que tem V, V, V em todas as parcelas. Então, o volume desse tanque, pessoal, não será necessário saber. Então, você vai resolver só essa soma aqui dentro de frações, né? Vamos lá. Que tem 2 e 3, MMC 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. E aqui fica 2. Isso tudo vezes T tem que ser igual a 1 do outro lado. Pessoal, passou o 6 que está dividindo multiplicando, o 5 aqui que está multiplicando dividindo. Então, o tempo aqui vai ser igual a 6 dividido por 5. Né? 6 dividido por 5. Como está tudo em horas, então segue o resultado em horas. Aí, se você quiser transformar isso em minutos, basta você multiplicar por 60, né? Que aí a resposta sai em minutos. Então, qual é a sacada, qual é a grande sacada? Destaque isso bem para você não errar esse tipo de problema. A grande sacada é ver o que cada um faz em uma unidade de tempo. Veja o que cada uma faz em uma unidade de tempo. Se o tempo na questão for horas, transforma tudo para 1 hora. Beleza? Aí se fala,
Beleza, aqui se eu tivesse uma terceira torneira era só acrescentar, uma quarta torneira era só acrescentar, exatamente. Se tiver algo que atrapalhe, aí ao invés de adicionar, você subtrai. Então se tiver algo atrapalhando, você subtrai. Então, por exemplo, imagine o tanque de tal forma que tem a torneirinha que enche em 2 horas, tem a torneirinha que enche em 3 horas, mas aqui também tem um ralo e esse ralo esvazia isso daqui em 4 horas. Beleza? Então, tem uma torneirinha A, uma torneirinha B e um ralo C. O que você vai fazer agora é o seguinte, para descobrir, né, quanto tempo que isso daqui fica cheio, sabendo que tem um ralo ali, né? A grande diferença é que ao invés de adicionar o valor aqui para o ralo, você vai subtrair porque está diminuindo o volume. Então vamos lá. O que esse A faz em 1 hora? O que A faz em 1 hora? A enche a metade do volume. O que B faz em 1 hora? B enche 1/3 do volume. O que o ralo C faz em 1 hora? O ralo C esvazia 1/4 do volume. Então, agora a gente analisa essas 3 situações, né? Então, o que a gente vai fazer? Meio V, 1/3 V, só que esse aqui está esvaziando, né? Então, se está esvaziando, você retira, a fim de que o resultado final seja igual a V. Aí, quanto tempo? Se for isso durante 1 hora, você multiplica isso por 1. Se for isso durante 2 horas, multiplica isso por 2. Como é durante um tempo T, multiplique todo mundo aqui por T. E aí você vai perceber a mesma ideia do anterior, né? Só que isso está atrapalhando, então isso você retira. Dá para você simplificar V porque tem todas as parcelas, ou seja, não depende do volume do tanque. E aí você realiza essa continha lá dentro, né? O MC 2, 3 e 4 vale 12. 12 por 2 dá 6, por 3 dá 4, por 4 dá 3. E isso tem que ser igual a 1. Então, quanto que vai dar esse tempo? Esse tempo vai ser igual. Passo 12 que está dividindo, multiplicando. Passa essa soma que está aqui multiplicando e dividindo. Essa soma dá 10 com 3 dá 13. Então, fica assim. Beleza? Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima.